Bom, pessoal, boa noite. Então, dando continuidade, à nossa capacitação interna, a gente vai falar hoje do tópico 4 da preparação para o autooperatório, que é o posicionamento do paciente e da equipe. Bom, o que esse posicionamento visa, né? Não apenas do paciente, mas como de toda a equipe. Visa a comodidade e segurança do autooperatório para todos que estão ali presentes no centro cirúrgico e visa um fácil acesso ao campo cirúrgico e a melhor forma de se executar o procedimento. Vale lembrar que são variáveis, apesar da existência de padrões. Tá? E como é decidido qual será o posicionamento correto do paciente, né? A palavra final cabe ao cirurgião, mas sempre deve ser discutido com o anestesista, de modo que não interfira no trabalho de nenhum dos dois. Deve propiciar a melhor exposição e fácil abordagem ao campo operatório, como já foi dito, e garantir a segurança de todos que estejam ali presentes no centro cirúrgico, tanto da equipe como do paciente. Alguns parâmetros devem ser levados em consideração. O posicionamento não pode interferir com a dinâmica respiratória do paciente, não comprimir nem estender locais de terminações neurais ou vasos sanguíneos de forma prejudicial, a gente vai falar mais disso mais na frente, e não deixar membros pendentes na mesa cirúrgica. Então, falando um pouco agora da mesa cirúrgica, atualmente as mesas são bastante adaptáveis, bastante tecnológicas e compostas geralmente por 4 partes: a cabeceira, o dorso, o assento e a perneira. Vale lembrar que no passado não tão distante existiam vários tipos de mesa cirúrgica, né? Uma para cirurgia ginecológica, uma para proctológica, uma para ortopédica e uma para cirurgia geral, por exemplo. Mas hoje em dia as mesas de cirurgia geral são tão versáteis, né, tão articuladas, que não há mais essa necessidade. Uma mesa de cirurgia geral já contempla quase todas as subespecialidades cirúrgicas. Geralmente a ortopedia necessita de uma mesa mais específica, porque precisa de uma mesa bastante articulada. E essas mesas hoje contam com ajuste eletrônico de posicionamento de suas partes e de altura, e aquelas mais antigas que não têm esse ajuste eletrônico podem ser ajustados à manivela. Então, o primeiro posicionamento mais comum, mais frequente, que a gente vai ver na nossa prática, é essa posição supinada ou em decúbito dorsal. Nessa imagem dá até para ver claramente as 4 divisões da mesa cirúrgica, né? E essa posição, ela apresenta mínimos efeitos sobre a circulação e a perfusão pulmonar, né? Ela é até considerada a posição mais segura para anestesia geral. É importante tomar cuidado para que as pernas estejam descruzadas, para a gente não ter ali um aumento de pressão no paciente. E as áreas potenciais de pressão, né? Essa pressão quer dizer uma pressão entre o paciente e a mesa operatória. Vai ser no osso occipital, na cabeça, nas escápulas, nos olecrâneos, sacro, cóccix e calcâneos. São as áreas em que eu posso ter ali uma lesão cutânea, caso o paciente passe muito tempo no ato operatório. Caso seja uma cirurgia demorada, é importante que a gente faça alguma coisa para aliviar essa pressão nesses pontos de pressão máxima, que seria, por exemplo, bolsas de ar ou de gel, esponja, alguma coisa que vai aliviar um pouco essa pressão. E ao abduzir, estender ou rotacionar os membros superiores, tomar cuidado para não lesar o plexo braquial. A gente também vai detalhar um pouco mais isso mais na frente. O segundo posicionamento que a gente vai falar é o de Trendelenburg, né? E suas 3 variações, como pode ver na imagem à direita. E ela é usada para operações do abdômen inferior e pelve. Por quê? Porque como o paciente está declinado, a cabeça está em um ângulo mais baixo que o resto do corpo, a gente vai ter um afastamento das vísceras abdominais para a região cranial do paciente. Então, eu vou ter um campo mais aberto, um campo de mais fácil trabalho ali na região do abdômen inferior e pelve, tá? Só que essa posição, ela pode dar algumas complicações, né? Atelectasia em base pulmonar, edema pulmonar e dificuldade no reconhecimento de hipovolemia. Por quê? Exatamente porque as vísceras abdominais vão estar ali em contato com a parede superior da cavidade abdominal e com o pulmão. Em caso de hipotensão do paciente, essa posição pode ser adotada para melhorar a circulação cerebral. E aqui suas 3 variações. Cabe destacar aqui a variação C, né, que seria a Trendelenburg modificada,
em que a mesa vai ser toda articulada, e você pode ver, ó, que pelo fato de a cabeça estar em um plano mais baixo e o tórax em um plano mais alto, eu vou ter uma boa exposição aqui do pescoço. Essa posição é muito boa para cirurgia de tireoide, paratireoide, tá? Ou qualquer outra cirurgia ali na região do pescoço, porque eu vou ter um campo muito bom para trabalhar. A posição de decúbito lateral. Vale lembrar que o paciente, né, em caso de anestesia geral, ele vai ser anestesiado em decúbito dorsal, né, posição supinada, e só depois vai ser posicionado para essas outras posições, por exemplo, no caso do decúbito lateral. A gente tem que destacar também que o paciente ele não vai ter equilíbrio, então por isso que muitas vezes, ó, como mostra nas figuras, o paciente se encontra amarrado ou preso à mesa. É muito bom para procedimento nos rins, nas suprarrenais, pulmões ou quadril. E deve ser colocado travesseiros na cabeça e entre os membros inferiores. Na imagem A e B não mostra o travesseiro na cabeça, né, mas na C já está mostrando. E a posição das pernas, né, a gente vai ter a perna de baixo flexionada no joelho e quadril, e a perna de cima esticada ou parcialmente flexionada. Sempre com travesseiro entre as duas. Agora a posição de decúbito ventral. Essa posição ela tem muitas variações, a gente vai mostrar aqui no próximo slide, e ela interfere na condição respiratória do paciente. Por isso que a gente só faz essa posição, o paciente só vai ser posicionado dessa maneira quando realmente for necessário. Ela vai ser usada para procedimentos na coluna vertebral, sacro e cóccix, e ela dá um acesso posterior às suprarrenais e operações proctológicas, tá? Ela pode ser usada a estrutura de Wilson, que eleva o tórax e permite melhor movimentação do diafragma e expansividade pulmonar. Ó, na imagem D, não sei se dá para ver direitinho, mas dá para a gente ver essa estrutura de Wilson, que seria essa proeminência, né, como se fosse um colchete aí na parede abdominal, que deixa o tórax do paciente mais livre. O tórax não encosta diretamente com a mesa operatória, e aí eu vou poder ter uma melhor movimentação do diafragma e expansibilidade pulmonar. Nas figuras F e E, dá para a gente ver a posição em canivete, que seria em que o paciente fica nessa curvatura, para operações proctológicas e perineais também. Agora a posição de litomia, né, ou posição ginecológica, a gente vai usar esses apoios para a perna, chamado de perneiras, e são usados para procedimentos que requerem uma abordagem perineal, tá? Uma variação do decúbito dorsal, essa posição. E agora o flower modificado. O flower normal, né, ele é mais usado na radiologia, mas o flower modificado, ele vai ser bastante utilizado para cirurgias plásticas, na face e no tórax, e para algumas neurocirurgias, em que o paciente precisa ficar ali sentado, tá? É importante a gente ter um acolchoamento na região das nádegas e do dorso para diminuir a pressão sobre o nervo ciático. Bom, e quando a gente fala que a gente está buscando o melhor posicionamento para o paciente, a gente está querendo evitar as chamadas lesões inadvertidas durante o ato operatório. Como é que ocorrem essas lesões? Essas lesões, elas ocorrem por conta de um estiramento do nervo seguido de sua compressão. O posicionamento do paciente não pode implicar em complicações relacionadas à postura, e o paciente na mesa operatória vai estar em risco constante de lesão dos nervos periféricos, né? Principalmente o plexo braquial, que é o mais comum. Em pacientes anestesiados, a lesão do plexo braquial é a mais comum, e outros ramos de nervos isolados. Essas lesões ocorrem muitas vezes por uma isquemia do vasa nervorum, né? Esse vasa nervorum eu coloquei até aqui uma imagem para demonstrar. São essas artérias pequenas que fazem todo o suprimento sanguíneo dos nervos periféricos. Até está errado aqui, está escrito nervos, mas elas fazem esse suprimento sanguíneo dos nervos periféricos, tanto externamente quanto internamente. E agora falando um pouco do plexo braquial, que é o mais frequente, né? As lesões mais frequentes são no plexo braquial, e isso é devido exatamente à sua anatomia. A gente pode ver aqui na imagem da esquerda, ó, que ele passa posterior à clavícula e anterior aos arcos costais. Ele fica entre a clavícula e os arcos costais. Então, essa é uma importante área de pressão, né? Ele é muito comprimido nessa área, principalmente entre a clavícula e o primeiro arco costal. Sem falar que ele passa aqui na região axilar, por áreas onde eu tenho
muitos ossos, né, de movimentação livre. Ele está passando ali na próxima à junção glenohumeral, todos aqueles ossos do ombro, do húmero, e isso pode acabar lesando o meu plexo braquial. Então, ele é a lesão neural mais comum em pacientes anestesiados, por estar próximo a estruturas ósseas de movimento livre. E, assim, conhecendo a anatomia, a gente pode chegar a alguma conclusão, né? Caso eu tenha uma extensão dorsal, uma flexão lateral da cabeça para o lado oposto, como mostra o paciente aqui dessa figura, está com flexão lateral da cabeça para o lado oposto, e uma abdução do membro superior, né, pode causar uma lesão do plexo braquial. Dá para a gente ver que o plexo braquial está sendo esticado. E também pode haver essa compressão entre a clavícula e o primeiro arco costal. Agora, alguns problemas em nervos isolados. Por exemplo, no nervo radial. A gente olhando aqui a imagem, ó, onde está mostrando o nervo em amarelo, a gente pode ver que ele começa posterior ao húmero e ele passa a ser anterior, lá no sulco espiralado do húmero. Então, nessa passagem de posterior para anterior, você pode ver aqui que vai ter uma área em que ele vai estar um pouco superficial, ali próximo ao cotovelo. Então, essa parte, se caso eu tenha uma pressão nessa parte, eu posso acabar lesando o meu nervo radial. Agora, o nervo ulnar. O meu nervo ulnar, ele pode ser comprimido, ó, na sua parte mais superficial, aqui na região do epicôndilo medial do húmero. Dá para ver na imagem ali em laranja, ó, na parte do epicôndilo medial do húmero. Se caso haja ali uma compressão contínua, uma compressão forte, eu posso acabar lesando o meu nervo ulnar. É o nervo ciático, né? Esse nervo que faz toda a inervação da parte posterior do meu membro inferior. Ele pode ser lesado por um estiramento por rotação externa das pernas ou extensão do joelho. Né? Só a gente imaginar uma rotação externa das pernas ou então a extensão do joelho, eu vou ter o estiramento desse nervo e vou acabar lesando também o meu nervo ciático. O nervo tibial anterior, aqui em amarelo, ele vai, né, caso o paciente esteja em posição sentada ou decúbito ventral, ele vai ser lesado caso haja uma flexão plantar durante um período prolongado de tempo. Esse é o tibial anterior. E o femoral, inclusive, ele vai ser lesado com angulação excessiva da coxa, quando em posição de litotomia, né, que seria a posição ginecológica. E o obturador também, né, uma flexão excessiva da coxa sobre a virilha, e principalmente durante o trabalho de parto. Agora a gente fala também um pouco das lesões não neurais, né, a lesão de pele. Para um paciente submetido a uma longa duração do procedimento cirúrgico, a gente falou mais cedo dos locais de maior pressão, né, região occipital, escápulas, calcanhares, né, a região ali dos cotovelos, do sacro, e todas essas áreas, elas, caso estejam submetidas à pressão durante um longo período de tempo, podem acarretar em úlceras e lesões localizadas, né? Podendo chegar até a necrose. Então, por conta da pressão contínua, principalmente em locais onde tem essa proeminência óssea, e de 2 a 3 horas de pressão contínua já pode ser suficiente para ocasionar o surgimento dessa isquemia cutânea. Então, também lesões em extremidades, mãos, pés, dedos e orelhas. Por exemplo, caso o paciente em decúbito lateral fique com a orelha dobrada, né, a gente tem que ter cuidado para isso também, porque pode ocorrer o estiramento e a compressão inadvertida, e com o tempo pode acabar ocasionando também essas lesões. Outros tipos de lesões também que eu não abordei, mas lesões oculares, né, a gente tem que, caso o paciente esteja submetido à anestesia geral, a gente tem que evitar ali o ressecamento da córnea, por exemplo, e lesões também devido à anestesia, né, devido a uma máscara de oxigenação apertada ou por uma longa duração de tempo, mas isso já vai caber mais ao anestesista. E quanto ao posicionamento da equipe cirúrgica, né, a gente tem que lembrar que ela é variável, tá? Mas o padrão trazido na literatura, o padrão a ser seguido, traz o cirurgião à direita do paciente, com o médico auxiliar à sua frente, cirurgião auxiliar à sua frente, e caso eu tenha um segundo auxiliar,
que nem sempre eu vou ter, o segundo auxiliar fica à direita do cirurgião principal, como mostra aqui a figura à esquerda. O instrumentador fica de frente para o cirurgião, né, um pouco na diagonal, porque ele está ao lado do cirurgião auxiliar, e o anestesista na cabeceira. Essa posição pode ser invertida, com o cirurgião estando à esquerda do paciente, caso essa posição proporcione uma melhor visualização, né, um melhor acesso à região em que o paciente, em que o cirurgião quer usar. E essa posição invertida, né, que o cirurgião fica à esquerda, é muito usada em cirurgia ginecológica, em cesáreas, por exemplo. Vale lembrar também que existem várias outras posições bastante específicas. Por exemplo, quando a paciente está naquela posição de litomia, né, ou posição ginecológica, não tem sentido o paciente estar ali ao lado o cirurgião estar ao lado do paciente. Ele tem que estar ali numa posição em que ele fique de frente para a região perineal. Então, a gente já vai ter uma mudança, por exemplo, se for uma cirurgia de cabeça, o cirurgião principal pode ocupar a posição do anestesista. Então, essas posições bastante específicas existem, não são muito frequentes, mas cada subespecialidade vai ter com maior frequência, né, uma posição específica. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, podem perguntar. Se eu não souber responder, a gente pesquisa, a gente dá um jeito de responder. E eu espero que tenham gostado. Obrigado.